Então bora lá. Finalmente chegamos nos logaritmos e equações. Todo o objetivo que nós estudamos até agora foi chegar aqui, né? Para resolver as equações, onde a gente vai utilizar todo o que a gente aprendeu, todas as propriedades que a gente aprendeu. Então vamos direto para os tipos de equação. Vocês vão perceber que existem 4 tipos de equação logarítmica. 4 tipos que eu digo são de estratégias, de caminhos de resolução. Quase todas elas chegam no final nestes exercícios desse tipo, né? O que vai mudar aqui que vocês estão percebendo é onde está a incógnita. Então aqui eu tenho a incógnita no antilogaritmo, certo? Aqui eu tenho a incógnita na base do logaritmo. Aqui a incógnita é o próprio logaritmo, certo? É o próprio logaritmo. Então, ó, antilogaritmo, base, o resultado é o logaritmo. E aqui também, certo? Só que aqui a gente tem que, né, são aqueles números decimais que a gente, é 0,25, é base 5, encontrar a base que a gente fez para a gente exercitar. Então vamos lá. Todos eles, independente de onde estiver a incógnita, quando for o logaritmo direto de um número ou da incógnita, a gente vai aplicar a regra do vai por baixo. Vai transformar isso em uma equação exponencial. Então aqui vai ficaria assim, ó. 4 elevado a 2 é igual a x. 4 elevado a 2 é 16, significa que o x daqui é 16. Só isso. Esse é o conjunto de solução, certo? Esse é o conjunto de solução. Todas as equações logarítmicas a gente precisa comprovar, validar, verificar as raízes. Por quê? Porque existe uma condição de existência para o logaritmo. Que a gente sabe disso, a gente resolveu vários exercícios em torno disso, porque nós temos que validar a raiz. Uma coisa é resolver, outra coisa é validar. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, a incógnita é o antilogaritmo. E a gente sabe qual que é a condição. Não pode ser número negativo. Então pode ser que eu resolva e dê duas raízes, um exemplo, né? Não esses casos aqui. Tem duas raízes, uma positiva, outra negativa. Você não pode colocar no conjunto de solução a raiz negativa. Por quê? Porque a raiz, no caso aqui, ó, é o antilogaritmo. E o antilogaritmo não pode ser negativo, ele tem que ser maior do que zero. No caso da letra B, nós vamos resolver da mesma forma, certo? Olha aqui, eu vou passar a regra do vai por baixo aqui, ó. Vai ficar x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 7, certo? E aí nós vamos resolver. Mas notem que neste caso aqui, é a base que é a incógnita. Então, também eu tenho que comprovar e validar a raiz. Eu não posso ter base negativa, certo? A base tem que ser maior do que zero e também tem que ser diferente de 1. Então, esses aqui são mais tranquilos, a gente já, né, olha aí, percebe, né, depois que pega um pouquinho de prática, se vai dar negativo, se não vai dar negativo, então assim, de comprovar, só que a gente não pode perder o hábito de comprovar a raiz. E é uma das coisas mais importantes, porque faz uma equação lá e aí depois acaba dando um conjunto de solução errado, é uma pena perder o exercício por conta disso. O logaritmo, que são esses casos aqui, ó, o logaritmo é negativo, pode ser negativo, não tem problema nenhum ele ser negativo. Então, quando a equação for para descobrir o logaritmo, aqui tudo bem, aqui eu posso ter um logaritmo negativo, certo? Então, pratiquem esses primeiro, para um pouquinho, tenta resolver, travou em algum, já sabe, a gente vai fazer na hora da live. Esse aqui é a base, isso aqui é para começar. Aí a gente vai para os mais complexos um pouco, certo? Que ó,
Encontre os valores de x para que as equações sejam satisfeitas. Então, notem aonde é que está aqui. Ó. Bom, o x está no antilogaritmo, certo? O x está no antilogaritmo. Esse caso, eu vou resolver, depois eu vou comprovar se essas raízes são válidas ou não. Qual que é a regra que eu estou usando aqui? Fala, nossa, mas que diferença, né? Sair de uma dessa aqui, ó, só fazer 4 ao quadrado é igual a x, x é igual a 16, a diferença e resolver uma dessa. A diferença é o tamanho, é o tipo de equação que vai cair depois. Equação do segundo grau, equação do primeiro grau, essa é a diferença. Não pode se assustar com isso, porque veja só o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando a base, vindo por baixo do logaritmo, a regra do vai por baixo. Então fica assim, ó, 3x ao quadrado mais 7x mais 3 igual, olha lá, a raiz quadrada de 2 elevado a zero, certo? Raiz quadrada de 2 elevado a zero. Bom, raiz quadrada de 2 elevado a zero é 1. Tô vendo que é uma equação do segundo grau. Passei para lá, certo? Passei para lá. 3x ao quadrado mais 7x mais 2 é igual a zero. Acabou a equação logarítmica. Isso aqui é uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar essa equação e vai descobrir as raízes. De novo, comprovem. Exemplo, se der 1 e menos 1, mas o menos 1, o professor falou que não pode ser negativo. Você não vai excluir o menos 1 se der. Não pode dar o antilogaritmo negativo. Então, exemplo, bem exemplo, tá? Resolvam para descobrir. Se deu 1, eu vou colocar 1 aqui. 1 ao quadrado é 1 vezes 3 mais 7 mais 3. Deu positivo? Beleza, serve, vai entrar na solução. Vou pegar o menos 1. Vou colocar o menos 1 aqui, ó. Menos 1 ao quadrado é 1. Olha lá. 3 vezes 3 deu positivo? Ele entra na solução. Certo, gente? Então, vocês têm que validar. Não é só excluir a raiz que dá negativa. Porque, às vezes, ele dá negativa na solução do Bhaskara. Só que quando você coloca ela e volta ela aqui, ó, ela dá positivo. Então, você mantém ela na sua solução. Beleza? Então vamos praticar. Gente, equação é isso. É resolver. Alguns eu vou resolver inteiro, outros eu vou resolver um pedaço. Vocês têm que colocar a mão na massa. Se quiser aprender, tem que resolver. Mesmo porque, ó, caiu numa equação de segundo grau. Equação de segundo grau, vocês sabem resolver. Olha aqui. Mas tudo isso... Notem, mesma coisa. Olha aqui, ó. Vou pegar a base. Vou vir por baixo. Então vai ficar 2x ao quadrado menos 9x mais 4 é igual a menos 1/3 elevado a menos 2. Então vamos lá, olha aqui a regrinha aqui, ó. Certo? Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base, invertendo o sinal do expoente também. O inverso de 1/3 é 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Passei o 9 para o outro lado, ficou 4 menos 9, deu menos 5. De novo, caiu numa equação de segundo grau. Só ter calma, a gente olha assim, até realmente parece, né, equações enormes. Olha aqui esse aqui, olha onde que tem x aqui, tem x aqui. Não tem problema nenhum. Passo x por baixo, vai ficar 3x ao quadrado menos 13x mais 15 igual a x ao quadrado, certo? X ao quadrado. Passo ele para cá. Vou juntar ele com quem? Vou juntar ele com 3x ao quadrado. 3x ao quadrado menos x ao quadrado. Menos 13 mais 15 é igual a zero. 2x ao quadrado menos 13 mais 15 é igual a zero. De novo, uma equação do segundo grau, certo? Então, vocês repararam que, independente de ser uma equação mais simples igual essa, né? Direta, né? Que direto. Olha aqui, ó. Olha a letra B.
x é igual a 3 elevado a menos 2, certo? O 3 vai passar para o outro lado, vai ficar 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9. X é igual a 1 sobre 9. Chegou na resposta direta, certo? E ser uma equação mais complexa, a diferença é só depois em resolver. Ou uma equação mais simples, né, do primeiro grau, ou uma equação do segundo grau. Beleza? Então não se assustem. Tentem fazer, certo? Bom, aqui agora é o seguinte. Depois que a gente resolver, né, olha lá, continuei aqui, o exercício é o A esse, né? Ah, não, é esse aqui mesmo, desculpe. Eu pensei que era a continuação do outro. É esse aqui mesmo, tá? Então vou pegar uma aqui e vou fazer ela até o final, para vocês terem um exemplo aí. Então, vejam só. Peguei o 3 quintos, passei para o outro lado pela regra do vai por baixo. Então ficou 2x ao quadrado, olha lá, a regra do vai por baixo. Deixei até anotado aqui, ó. Tem como não conseguir fazer, tem que tentar. Ó, pra lá. Então ficou 2x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 3 quintos elevado a zero. A gente sabe que qualquer número elevado a zero dá 1, certo? Passo 1 para o outro lado, junto com o 2, ficou 2x ao quadrado menos 3x mais 1 é igual a zero. Beleza. Vou resolver equação de segundo grau. Estou fazendo aí pelo método mais tradicional, que é o Bhaskara. A é 2, o B menos 3, o C é 1. Delta é igual a B quadrado menos 4AC. B quadrado dá 9, menos 4AC vai dar 8, delta dá 1. X é igual a menos B. Como o B é negativo, ele vai vir positivo pela regra de sinal. Menos B mais ou menos raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 2 dá 4. Duas raízes. x1, 3 mais 1, 4, dividido por 4 dá 1. x2, 3 menos 1 dá 2, dividido por 4 dá meio. 1 sobre 2. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou colocar o conjunto solução? Não, não. Já estou repetindo isso muitas vezes, porque o que eu percebo todos esses anos é que o aluno se concentra, tal, faz certinho. Quando ele chega no final, ele fala, ah, meu Deus, consegui, cheguei no final. Aí ele coloca o conjunto solução. E aí erra. Faz o mais difícil. E aí erra. Por isso que eu insisto sempre nessa parte. Antes, deixei anotado aí, ó. Antes de dar o conjunto solução, vou comprovar, validar, verificar, chame como quiser, as raízes. O fato é que vocês têm que fazer isso que eu estou fazendo. Olha onde que está a incógnita, no antilogaritmo. A gente sabe que pela condição de existência, o antilogaritmo tem que ser positivo. Ou seja, tudo aquilo ali, ó, 2x ao quadrado menos 3x mais 2 tem que ser maior do que zero. Eu cheguei em duas respostas, 1,5. Vou comprovar uma de cada vez. Para x igual a 1, vamos ver se ela entra na nossa solução. X igual a 1. Onde você vai colocar o 1? Onde está o x. Para x igual a 1, onde você vai colocar 1? Onde está o x? 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 2. 1 ao quadrado é 1, vezes 2 dá 2. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 2. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 mais 2, fico com 1. 1 é maior do que 0? Beleza, essa vai entrar no conjunto solução. Vou fazer a mesma coisa para a raiz que é meio. Meio ao quadrado é 1/4. Vezes 2 dá meio, porque vai ficar, simplificar aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, 2/4 dá meio. Beleza. Menos 3 vezes meio dá menos 3 meios. Mais o 2 que está ali. Tem denominador, tem que tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2, certo? Ficou meio, menos 3 meio, mais 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1, vezes o menos 3 dá menos 3. 2 dividido por 1 dá 2,
vezes 2 dá 4. Então, eu tenho 1 menos 3, menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. 1 é maior do que 0. Pronto. Agora sim eu vou escrever o conjunto solução. Nesse caso, o conjunto solução, que eu não coloquei aqui, diga-se de passagem, o conjunto solução, agora a gente vai escrever solução 1,5. As duas servem. Beleza? Então, tenho aqui mais um exemplo, só que agora é outro tipo, tá? Tá vendo aqui que a gente tem uma operação e aí tanto faz, tá? Esse segundo tipo é o mesmo. Pode ter adição ou pode ter subtração. É a mesma coisa. Outra coisa que nós estamos vendo aqui é que vai precisar se fazer uma mudança de base. Foi o que a gente estudou na última aula. Tá vendo aqui, ó, eu tenho log de 4 log de x na base 4 e aqui log de 4 na base x. Algum deles aí eu tenho que mudar. Porque quando eu tenho uma adição, significa que ele vem de uma multiplicação, certo? Só que só posso aplicar as propriedades operatórias quando os logaritmos forem de mesma base. Lembra disso? Então, se eu tenho uma adição, eu sei que é vezes, é 4 vezes x, ou x vezes 4, 4x. Só que só posso fazer isso se a base for igual, e não é uma base igual. Então, primeiro eu tenho que transformar ele em logaritmos de mesma base, mudando a base. Qual é a base que eu vou escolher? Tá claro lá, né? Vou escolher a base 4. Para que eles fiquem na mesma base, que é a base 4. Então, esse log de 4 na base x, eu mudei ele para o log de base 4. Fica o 4 em cima e o x embaixo. Isso aqui a gente já treinou. Olha lá, log de 4 na base 4, a gente sabe que é 1. Certo? E aí eu tenho log de x na base 4 mais 1 dividido por x na base 4. Aí está escrito aqui, ó. Agora vou trocar a variável chamando o log de x na base 4 de y. Então, este segundo método é o método que a gente troca a variável. Chama de y, chama de a, chame de z, certo? Não dá para chamar de x porque já tem x aqui na nossa equação. Então, onde aparece o log de x na base 4, eu chamei de y. Ficou y mais 1 sobre y igual a 2. Tira o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. A gente está vendo que caiu numa equação de segundo grau, o delta deu zero, significa que só tem uma raiz. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, y é igual a 1. Cheguei no y igual a 1. O y fazia parte da equação? Não, o y foi onde eu troquei a variável. O que eu vou fazer? Escrevi aqui, ó, retornar lá onde eu troquei a variável. Bom, se o log de x na base 4 é igual ao y, eu descobri que o y é 1. Logo, log de x na base 4 é igual a 1. Faz a regra do vai por baixo de novo. X é igual a 4 elevado a 1. X é igual a 4. Aí o que a gente faz? Comprova. 4 aqui, beleza? 4 aqui tá beleza também. Até que bate certo. Log de 4 na base 4 dá 1. Log de 4 na base 4 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Beleza. Satisfez a condição de existência. Tá beleza. Certo? Estudem mais detalhadamente depois. Bom, gente, para que o vídeo não fique enorme também, vocês precisam ter tempo para praticar, até para que as dúvidas apareçam também. Eu vou deixar aqui 2 vídeos. Esse vídeo aqui, ele é mais curto, deve ter uns 8 minutos. Ele fala só sobre esses tipos, tá vendo? A gente tá vendo aqui, ó. Segundo tipo é onde, tá vendo lá, a incógnita está no logaritmo. Depois tem o tipo de subtração que vira divisão, de soma que vira multiplicação, desde que eles sejam na mesma base e tal. Beleza? Então,
com calma, vocês vão assistindo, né, no ritmo de vocês, para o vídeo, ver se tem alguma dúvida, anotem as equações que eles resolverem, façam junto no caderno para vocês pegarem prática, tá? E depois, assim, não quero, vou ficar bom, eu vou aprender a resolver. Esse vídeo aqui é uma hora só de exercício, só de resolução de exercício, certo? Então, assim, é para poder ter contato com todos os exemplos. Também não adianta assistir só o vídeo de forma passiva, só olhando o professor resolver. A gente sabe que na sala de aula isso não acontece, certo? A gente tem que resolver. Então, assim, assista um pouco, copie uma equação que o professor está fazendo no vídeo, tente fazer, para o vídeo, volta o vídeo, veja onde está a dúvida, deixe anotado para que a gente possa fazer junto e tirar essas dúvidas na hora da live, beleza? Esse é o caminho, gente. Pode ter preguiça, já sabe disso, né? Não pode ter preguiça para aprender matemática, não pode ter preguiça, tem que fazer. Bom, aqui eu vou deixar a hora do praticar no caderno, para fazer exatamente no caderno mesmo. Vou deixar aqui mais um link, certo? Olha aí quanto tem exercício aqui para praticar, tá vendo? Tem esse link aqui, ó, que ele vem direto para quem falou: ah, mas o professor falou 4 tipos, ele resolveu ali alguns tipos. Ele resolveu ali alguns tipos, não entendi. Tem no vídeo, eu já mostrei alguns, e tem aqui, ó, tipo 1, a equação envolve a igualdade entre dois logaritmos. Esse que é um dos mais fáceis que tem. É assim, tá vendo aqui, ó, log de A, log de A. O que a gente faz? Olha aqui, vamos pegar direto o exemplo, né? Para não ficar falando só de incógnita aí. Olha, log de 2x mais 4 na base 5 é igual ao log de 3x mais 1 na base 5. Ora bolas! Se o log disso na base 5 é igual ao log disso na base 5, coisa mais simples que tem. Tem que 2x mais 4 tem que ser igual a 3x mais 1. Olha lá, cai na equação de primeiro grau. Tá vendo? Então, assim, é questão de praticar. Tipo 2 é aquele que a gente faz a regra do Febro baixo, que a gente acabou de ver. É um dos mais utilizados, né? É a quantidade maior de exercícios que a gente tem. Esse aqui, a gente faz a mudança da incógnita, que foi esse último que eu fiz, de mudança de base. A gente muda a incógnita. E tem o tipo 4, que a gente utiliza as propriedades operatórias dos logaritmos. Olha lá o que eu falei. Olha aqui, ó. Se tem soma, só que tem que ser a mesma base. Diferente daquele que eu resolvi, que era até mais difícil, porque a base era diferente. Esse aqui tem a mesma base, ó. Qual que é a base? A base é 10, não está escrito a base é 10, certo? Então ele está dizendo que o log de 2x mais 3 na base 10 mais o log de x mais 2 na base 10 é igual a 2 vezes o log de x. Então notem de onde que está vindo essas propriedades. Ó, a adição de logaritmos de mesma base vem de multiplicação. Então significa que é 2x mais 3 vezes x mais 2. Olha a regra do tombo aqui, ó. Se é 2 vezes o log de x, significa que é log de x ao quadrado. Lembra, quando ele está aqui no expoente, ele tomba multiplicando. Aí, onde ele volta? Esse tipo aqui, ó, ele volta lá no tipo 1. Certo? Se o log disso na base 10 é igual ao log de x ao quadrado na base 10, significa que isso é igual a x ao quadrado. Aplica a distributiva, vai cair na equação de segundo grau. Olha lá, tá vendo? Log desse vezes esse é igual a x ao quadrado. Aplica a distributiva, passa para lá, resolve Bhaskara delta e tal. Então tá aqui os 4 tipos, tá? Para vocês anotarem, tentarem fazer. Mais hora de praticar no caderno. Praticar no caderno, copia o exercício no caderno e faça no caderno, certo? Tem esses tipos aí. E esse é o que vocês vão postar no formulário. Então, tudo isso aí é para vocês praticarem, né? Aprender, praticar. No formulário eu vou pedir só um, tá? Para que a gente tenha tempo, né? Para que vocês tenham tempo de assistir o vídeo, de fazer as anotações e tirar as dúvidas na hora da live. E aí, o resto da semana vocês vão estudando esse monte de equação que eu passei para vocês. Bom, orientação de estudo,
são os exercícios da página 109, são 3 exercícios só que tem na apostila, por isso que eu trouxe bastante, não dá para aprender logaritmo com 3 exercícios só, tá? Vocês perceberam que aí depois tem as soluções, né? Tenta fazer primeiro para depois vocês olharem a solução e consultarem, tá? Deixei aqui a solução daqueles exercícios para que vocês possam tirar a dúvida se vocês estão entendendo ou não onde que está a dúvida de vocês. Bom, gente, é isso aí. Até daqui a pouco a gente se vê na live. Valeu!